Olá, olá, olá! Hoje é 15 de agosto de 2025 e a gente vai mergulhar numas fontes bem interessantes, que misturam o cenário global e o nosso aqui no Brasil. Exatamente, tem muita coisa acontecendo, né? Pois é, temos análises sobre o encontro que está rolando, ou vai rolar, entre Trump e Putin, as tensões que não param entre EUA e Brasil, e, claro, como anda a economia brasileira no meio disso tudo. Isso, a ideia é tentar conectar os pontos, né? Ver como uma coisa influencia a outra. Perfeito. A missão aqui é essa: pegar o essencial dessas fontes e tentar entender as implicações. Bom, vamos lá. Vamos sim. É um cenário bem complexo, tipo geopolítica, comércio, política interna, tudo junto. Começando pelo evento do dia, que as fontes destacam bastante. O encontro Trump-Putin lá no Alasca, marcado para as 4:30 da tarde, horário de Brasília. E a expectativa é alta, mas com muita cautela também. Sim, o próprio Trump, segundo o material, meio que jogou um balde de água fria, falando que tem 25% de chance de ser um fracasso. Disse até que vai sacar o tom da reunião logo nos primeiros minutos, né? É interessante essa declaração. E os objetivos que as fontes trazem também são bem específicos. Trump fala em esperança de paz na Ucrânia, mas sem prometer cessar fogo agora. Uhum. E menciona levar, tipo, incentivos e desincentivos econômicos para o Putin. Basicamente, mais sanções na mesa se precisar. E o Putin? O que as fontes dizem sobre ele? Bom, o Putin elogia os esforços do Trump, acena com cooperação econômica, controle de armas nucleares, apesar do foco principal ser mesmo a Ucrânia. Pelo jeito, vai ter coletiva de imprensa conjunta depois. Certo. Enquanto isso acontece lá no Alasca, aqui a relação com o ZZA continua tensa. Trump voltou a atacar o Brasil, né? Voltou. As fontes citam ele chamando o Brasil de um dos piores parceiros comerciais, reclamando das tarifas altas de novo. E ainda deu aquela alfinetada sobre a América Latina e a China, falando que podem fazer o que quiserem, mas que economicamente, bom, nenhum deles está indo muito bem. Uma linha bem dura. Pois é. E essa tensão, ela sobe de nível quando ele comenta a situação do Bolsonaro aqui, né? O julgamento no STF. Exato. As fontes dizem que ele chamou de execução política e criticou as leis brasileiras. Isso tem ligação direta com o que o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, está fazendo lá em Washington, né? Tem tudo a ver. Segundo as fontes, o Eduardo Bolsonaro está lá e teria ameaçado o Brasil com mais sanções e, possivelmente, mais É tarifas. muita coisa. E ele critica o STF abertamente, falando que os ministros perderam o poder. E tem mais, ele teria dito, segundo as fontes, que discutiu aplicar a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes com autoridades americanas. Isso é uma pressão forte, inclusive, sobre bancos brasileiros, talvez. Com certeza. Uma pressão bem direta. E aí fica a questão da resposta aqui no Brasil, né? As fontes apontam uma certa omissão da Câmara, do Hugo Mota, em relação a essa atuação do Eduardo Bolsonaro. Sim, classificam como jogar contra o Brasil até crimes de lesa pátria. É pesado. Muito. Por outro lado, tem a resposta do Lula aos ataques do Trump. Firme, né? Dizendo que o Brasil é bom parceiro, mas não vai ficar de joelhos. E buscando apoio fora, na Europa, nos BRICS. É uma estratégia de contraponto, né? Buscar outros aliados. E o impacto econômico disso já aparece. O secretário do Tesouro, o Seron, admitiu que o apoio para os exportadores pode passar de 4,5 bilhões de reais. Sim, é um valor considerável. E o dólar, que fechou ontem a R$ 5,41,71. Os analistas ficam naquela, né? Fica acima de 5,40 ou pode cair para 5,30. Essa instabilidade toda parece muito ligada a esse ruído, né? Sem dúvida, o externo e o interno conversam muito aí. E, bom, falando do cenário interno, hoje tem divulgação da PNAD contínua. Verdade, os dados de emprego. Exato, e os dados recentes criam um cenário meio misturado para a economia. Os serviços cresceram bem em junho, foi uma surpresa, mas o IPCA de julho veio baixo, as vendas no varejo fracas. Uhum. Isso mexe com as apostas para a Selic, né? Para onde vão os juros? Com certeza. E lá fora o pessoal tá de olho nos dados americanos de vendas, produção industrial, depois daquele susto com o PPI, a inflação ao produtor, que deu uma esfriada nas apostas de cortes de juros mais fortes pelo Fed. Muita variável. E para completar o quadro aqui dentro, a parte jurídico-política. O ministro Moraes pediu para marcar o julgamento do Bolsonaro e outros naquela suposta trama golpista, né? Para início de setembro.
Isso. E saiu aquela pesquisa Datafolha, citada nas fontes, que mostra um cenário dividido. 51% concordam com prisão domiciliar para o Bolsonaro e 53% aprovam a atuação do Moraes nesse caso específico. Dados interessantes para sentir o clima. E tivemos também, como as fontes mostram, muitos resultados de empresas do segundo trimestre. Banco do Brasil com o lucro em queda forte, revisando projeção para baixo. Vi isso. Caiu 60%, né? Foi. Por outro lado, Nubank com lucro ajustado crescendo, batendo quase 123 milhões de clientes, e a Azul revertendo o prejuízo. Hoje tem mais teleconferência de resultados, o mercado está acompanhando de perto. Bom, então, para a gente amarrar tudo isso, o que a gente vê é um tabuleiro global se mexendo forte com essa cúpula EU-Rússia, Sim. uma relação EU-Brasil que está, tipo, bem desgastada, com efeito direto na economia, Claramente. e um cenário doméstico aqui no Brasil super agitado, né? Política, justiça, economia com sinais mistos, tá tudo interligado. A conexão é total. O que acontece em Washington, o que acontece no Alasca, bate direto aqui em Brasília, nos mercados, e fica talvez uma reflexão pra gente, né, além do que a gente viu nas fontes, como que essas dinâmicas de poder que a gente está vendo hoje entre os líderes globais e essas pressões comerciais todas, como isso pode acabar redesenhando as estratégias do Brasil, tanto na economia quanto nas alianças daqui pra frente.